E eu acho que o Poder Judiciário, como bem mencionou o ministro César Peluso, está fazendo uma revolução silenciosa. Que a preocupação de todo homem de bem, isso não é só o juiz de direito, né, é buscar a justiça, evitar abusos, e isso o CNJ vem fazendo. Tenho o privilégio de conviver com o ministro César Peluso, que é um homem de um espírito público incomum. Nosso convidado de hoje no cartão de visita é o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Fernando Florido Marcondes. Natural de São Paulo, Marcondes é formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em processo penal na Universidade El Salvador, na Argentina, e mestre em processo civil desde 2002 pela PUC de São Paulo. Ao longo da carreira, passou 20 anos atuando na agitada cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Local que sempre fala com carinho e que aprendeu diversas coisas importantes para o sucesso de sua carreira. Agora, como secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, terá que usar aquilo que os seus pares de magistratura mais o elogiam: a boa interlocução com os conselheiros, ainda mais em um momento turbulento do judiciário. Doutor Fernando, 20 anos em Presidente Prudente, hein? Eu quero saber qual a maior lição que o senhor tirou nesse tempo todo no interior de São Paulo. Bem-vindo ao cartão de visita. É um prazer estar aqui nesse programa tão conceituado. E a grande lição que tirei de Presidente Prudente, por ser de São Paulo, é conhecer o homem de campo, a sua humildade, o seu respeito e a sua ansiedade em obter também a justiça como nos grandes centros. O senhor é sempre bem elogiado, né? Como um ótimo interlocutor. Isso facilita a sua rotina, doutor Fernando? Há exageros, né, nesses elogios, mas isso também eu acredito muito à atividade jurisdicional, das audiências. Eu sou juiz de vara de família, onde impõe ao magistrado, ao juiz, uma conversa paciente com as partes, com os necessitados, enfim. O senhor sempre foi muito paciente, sempre lidou muito bem com isso. A atividade jurisdicional desse ramo da vara de família impõe isso, né? Compreender os dramas humanos que são levados aos tribunais, e essa paciência em entender essas aflições acaba desenvolvendo inconscientemente esse outro lado de compreensão. O senhor é secretário do Conselho. Como é ter promotores e juízes, né, ao seu lado? É claro que deve ser um desafio muito grande, né? Eu quero que o senhor conte um pouquinho dessa sua área no trabalho. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão, como todos sabem, muito novo, 6 anos, um pouco mais de 6 anos, e ele é formado por diversos representantes da sociedade. Então, temos advogados, representantes da Câmara e do Senado, promotores e procuradores de justiça e juízes, na sua grande maioria. Então, são universos diversos, onde é possível verificar a análise dos problemas sobre diversas facetas, com compreensões diferentes. E isso é muito rico, na medida em que cada um traz sua experiência profissional, que somados levam preferencialmente a julgamentos justos. O senhor assumiu o cargo de secretário no lugar do juiz Rubens Rio Pires Correia em um momento que já começava uma certa crise no judiciário. Qual o período mais difícil ao longo deste tempo que o senhor está no cargo? Dá para contar um pouquinho para a gente? Tá. Eu substituí hoje o desembargador Rubens Rio, na época juiz, em razão de diferenças pontuais que existiam no Conselho, cuja formação era diferente da atual, e isso possibilitou corrigir rumos na postura da gestão do ministro Peluso, que também é presidente do CNJ, e os desafios mais contundentes que nesses 2 anos, quase 2 anos na atividade, foi procurar sempre manter a autoestima do magistrado em todo o país, respeitando sempre as limitações do ordenamento jurídico e as limitações da Constituição, porque vejo no juiz, na figura do juiz, um garantidor desse processo que é a democracia. Na medida em que há independência e segurança nos seus julgamentos, ele tem
condições de enaltecer a dignidade da pessoa humana, e é isso que o CNJ busca fazer, corrigindo posturas e equívocos que com certeza existem também. Apesar da sua paciência, doutor, já passou algum momento pela sua cabeça desistir de tudo? Agora não dá mais, chega? Não, nunca me passou. Até porque sou um otimista por natureza e sempre acreditei na justiça. E eu acho que é um instrumento capaz de levar a vida das pessoas de uma forma um pouco mais feliz do que são atuados hoje em dia. E vejo nisso essa ansiedade, essa vontade da pessoa em ver valorizados os seus direitos que hoje estão sendo descobertos na justiça. O senhor tem um relacionamento bom com o ministro César Peluso, presidente do STF? Tenho um relacionamento, tenho o privilégio de conviver com o ministro César Peluso, que é um homem de um espírito público incomum, muito diferente do que aparenta ser, principalmente na mídia. É uma pessoa que busca de forma diuturna a garantia de todas as pessoas, a preocupação em ver respaldado todas as pessoas que buscam a justiça, principalmente os mais fragilizados. E esse seu bom relacionamento causa uma certa ciumeira nos magistrados? Olha, não sei se causa ciumeira, mas é um privilégio você conviver com uma pessoa que eu reputo como uma das principais pessoas que eu conheço de espírito público. Eu nunca vi essa preocupação com o ser humano, com o seu próximo, no aspecto jurídico e pessoal, como eu vejo no ministro Peluso. E lidar com a vaidade no CNJ? Como é que é, doutor? A vaidade não é, ao contrário do que alguns dizem, não é um pecado, né? Quando bem administrada e quando usada de dose própria e adequada. O que a gente às vezes observa é que o excesso da vaidade, né? A gente percebe, e é natural que seja assim. E acho que em qualquer setor também, em qualquer setor. Ninguém dá uma entrevista sem no dia seguinte buscar o jornal para ver exatamente como saiu a notícia, ou ligar a televisão, como é que apareceu na televisão. Então, isso faz parte da natureza humana. E o que a gente tem a preocupação é de que alguns assuntos, às vezes, é levado à mídia de forma prematura e acaba causando um julgamento antecipado da sociedade, às vezes equivocado, prejudicando até a própria sociedade. O senhor também faz a representação institucional do CNJ nos órgãos de poder constituído. Como é que é esse trabalho? Como secretário-geral, a gente tem também a atividade desse relacionamento com os outros poderes e também dentro do próprio Poder Judiciário. Então temos alguns projetos, como os pactos republicanos, que já vêm desde a primeira formação do CNJ, e a gente procura, junto ao Legislativo e tanto ao Executivo, criar mecanismos e instrumentos que possam facilitar o acesso à justiça e de uma maneira mais célere, mais rápida. O senhor acredita que essa turbulência toda no mundo jurídico possa ser fruto de instituições relativamente novas? O CNJ, por exemplo, foi criado em 2004 e instalado em 2005. Isso, de repente, pode ser um fato a contribuir para esta suposta crise? Então, eu não vejo essa crise. Na realidade, o que eu percebo é que, graças a Deus, a população brasileira descobriu o Poder Judiciário, inclusive através desses mecanismos como a criação do CNJ. A partir do momento em que houve a descoberta pela população, pelo cidadão comum, do acesso ao Poder Judiciário, é óbvio que as críticas surgem de uma forma maior. E isso porque o próprio cidadão percebe, de alguma maneira, que ele tem direito, que o direito que ele tem deve ser reclamado e que tem respaldo, principalmente as minorias, e é isso que a gente busca dar, né, ao cidadão comum, à dona de casa, à mãe, ao operário, essa garantia de direito que a gente busca dar a cada um no Brasil. E eu acho que o Poder Judiciário, como bem mencionou o ministro César Peluso, está fazendo uma revolução silenciosa. É naquele dia a dia do magistrado, né, que deve se pautar exclusivamente com o ordenamento jurídico, sem se preocupar nos seus julgamentos com a notícia do dia posterior e nem com uma resposta da do anterior. Porque o que o cidadão quer é ser tratado naquilo que ele mais julga como importante, que é a sua dignidade. Diariamente, há novas polêmicas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao longo da sua carreira,
É o momento mais tenso da magistratura como um todo? Eu não vejo como uma tensão. Eu vejo, sim, ao contrário do que às vezes é noticiado, que a preocupação de todo homem de bem, isso não é só o juiz de direito, né, é buscar a justiça, evitar abusos, e isso o CNJ vem fazendo através, seja da sua corregedoria, da ministra Eliana Calmon, como do próprio presidente, que também busca, desde a época em que foi juiz em São Paulo, auxiliar da corregedoria, coibir qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de equívoco. E essa tensão que há hoje, denominada tensão entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e o CNJ, eu tributo mais ao conhecimento que o CNJ está tendo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não tem nenhum problema grave. Há equívocos, como em qualquer outro poder judiciário, em qualquer outro tribunal, e que estão sendo corrigidos, mas não tem nada grave e é considerado um dos melhores tribunais do país, contando com aproximadamente 60% do número de processos de todo o país. Situações como essa, doutor, são reflexos desse processo democrático de direito? Eu acho que isso é um desenvolvimento, é um projeto de desenvolvimento da ética. Isso é o que o cidadão quer, é isso que o juiz busca, através do seu ofício, de ditar sentenças de forma correta, de forma justa, e é óbvio que administrativamente há equívocos, e tem no país todo, e esses equívocos estão sendo corrigidos, sem que haja necessariamente a obrigatoriedade da mídia na busca dessas soluções. Porque isso não é um respaldo para o juiz, mas sim para a sociedade. A sociedade precisa acreditar e precisa confiar no juiz que rege naquele seu espaço, né, as suas decisões. Isso é importantíssimo. Mudando um pouquinho de rumo na nossa conversa, o senhor é mestre em processo penal. Falando sobre as nossas leis, será que não está na hora de uma completa revisão do Código Penal brasileiro? Todo mundo reclama da mesma coisa, doutor. Sem dúvida alguma, o nosso Código Penal brasileiro já não atende mais à nossa realidade, assim como o Código de Processo Penal também não atende, tanto que está em processo de modificação com novos projetos. E é necessário a novas realidades, a novas condutas que devem ser tipificadas como crime, e isso impõe da sociedade e do legislativo um novo projeto, com nova perspectiva. E o sistema prisional brasileiro? O senhor acha que cumpre a sua função? Não, eu não acredito no sistema prisional brasileiro. Na medida em que não consegue atender minimamente aquilo que se espera do cumprimento de uma pena, que seria a ressocialização do preso. E nós temos visto através do CNJ situações que eu diria que beira ao alarme. E a terceirização não seria um caminho? Talvez fosse, mas eu acho que antes de chegar ao passo da terceirização, é necessário que o próprio Poder Judiciário recoloque o sistema prisional, as suas condutas, os seus processos e as execuções no caminho em que possa ser identificados quais são os reais problemas, evitando tráfico interno, eventuais subornos, enfim, e que o preso possa saber por que está preso, até quando está preso e quando deve ganhar liberdade. Há uma frase do ministro César Peluso que é o mural da nossa semana, e eu queria que o senhor comentasse. A sociedade é composta por seres falíveis. É dessa matéria-prima que é formada a magistratura. Não surpreende que não seja invulnerável à corrupção. Não é triste a gente chegar a essa conclusão, doutor? Eu acho que não, porque é uma realidade, né? O juiz não é nenhuma pessoa diferente daquela da onde ele veio, ou seja, ele faz parte de um extrato social que tem as suas mazelas, que tem as suas qualidades. O que se sabe, isso se verifica no dia a dia do Conselho Nacional de Justiça, é que a assombrosa e esmagadora maioria dos juízes busca diariamente, incansavelmente, a garantir a cada um esse sistema e esse desenvolvimento da democracia
e da respeitabilidade de cada cidadão. Isso é o que mais se vê. É óbvio que nós temos casos de corrupção, lamentavelmente, como existem outras situações em outros setores da sociedade, da onde o juiz também vem. E eu quero saber, com tantos anos de carreira, qual é o futuro, na sua opinião, do CNJ e do STF? Eu acredito que o futuro será cada vez melhor. Inclusive, é oportuna essa questão, que nós deveremos inaugurar, ainda no final da gestão do ministro Peluso, um projeto que chama-se a Central Nacional de Informações Processuais, que, em outras palavras, será um instrumento mais revolucionário da história do Poder Judiciário, que permitirá, ao longo talvez de 2 anos, ou 2 anos e meio, qualquer cidadão, a dona de casa, o operário, o trabalhador, o desempregado, qualquer pessoa, poder acionar em qualquer lugar do país, através do seu RG ou do número do CNPJ de uma empresa, saber a situação processual no país inteiro. Olha só que interessante, boas novas. São boas novas. Esse será o maior banco de dados que o país terá, e é um salto de qualidade que permitirá a todos acompanhar o seu processo, acompanhar o andamento do seu processo, permitirá ao CNJ e os seus conselheiros visualizar se aquele processo está demorando, quem é o ministro, quem é o desembargador ou quem é o juiz que não está fazendo andar, por que não está fazendo andar, e permitirá também uma coisa que a gente tem visto na justiça. Nós vemos, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o trabalhador às vezes ganha uma causa, uma reclamação, e essa indenização, quando ele vai executá-la, o dono da empresa fechou a empresa e some para outro canto do país. Isso permitirá que esses sócios dessa empresa não poderão ter qualquer documento no país. Aonde ele estiver, ele será encontrado através desse sistema e será executado, terá seus bens penhorados e o trabalhador poderá ver ressarcido aquele direito dele violado. Bom, isso será uma coisa muito boa. Com certeza, como eu já falei, boas novas aí, né? Para o povo brasileiro. O senhor tem uma formação acadêmica bem sólida. Existe algum professor que marcou a sua vida? O senhor tem aquela lembrança, puxa, esse professor me deu tantas noções, né, para o mundo de hoje? Tenho vários, mas um eu destaco, que é o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Luiz Elias Tâmbara, que foi meu professor na faculdade e depois convivemos no tribunal, e uma das frases que eu gravei desde a época da faculdade, ele falava, ele tinha muita ansiedade em ver a justiça aplicada, ele falava e nos orientava, né? Não precisamos correr, mas não podemos perder tempo. E hoje, como é que está o ensino de direito no país? Né? Dá para a gente colocar em algum nível? Ele precisa melhorar? Como é que o senhor vê hoje o direito no país? Eu acho que as escolas de direito, as faculdades, devem ter uma amplitude que não tinha no passado. Ou seja, a sociedade hoje exige uma formação não só acadêmica estrita ao direito, mas em outras áreas de sociologia, filosofia, de comunicação, porque o ritmo é muito acelerado e a sociedade é muito dinâmica. Então, o acadêmico do direito precisa ter noção de outras áreas que possam possibilitar uma maior compreensão e aplicação do próprio direito. E o senhor é casado com uma médica psiquiatra, hein? Em alguns momentos, os papéis acabam se confundindo dentro de casa. Por exemplo, já teve momentos em que ela o chamou de lado e falou assim, espera aí, está na hora de você se tratar, você está meio estressado. Já aconteceu isso, doutor? Não, os papéis não são aplicados. Eu nunca condenei em casa e ela também nunca me receitou qualquer medicamento. Mas, enfim, com certeza é uma ajuda, é uma companheira ímpar que me ajuda no dia a dia, desde os maiores desafios que tive na carreira, como a morte do juiz em Presidente Prudente, Machado, essa fase no CNJ. Então, tem me ajudado muito com a sua compreensão como mulher e como médica. Isso me ajuda muito. O senhor tem um casal de filhos? Um casal Idade de filhos. deles? Um tem 24 anos e a menina tem 17 anos. O rapaz mora com a gente em Prudente e a menina começou direito aqui em São Paulo. Está seguindo os passos do pai? Eu não sei se é a melhor opção, mas a tendência é que siga segundo o que ela mesma
ela comenta. E né? seu filho não? Meu filho não, meu filho já tem alguma resistência ao judiciário, mas a menina tem essa vertente ao poder judiciário, ao direito em si. O senhor comentou agora há pouco da morte de um juiz em Presidente Prudente. Esse tipo de coisa abala a sua carreira, ou mesmo o seu lado pessoal? Foi um desafio grande na época, em 2003, quando mataram então o juiz corregedor José Antônio Machado Dias, e começou então o estudo aprofundado do crime organizado. E, infelizmente, isso abala o poder judiciário e abala o sistema democrático no país. Intimida, é uma forma de intimidação. E no CNJ, infelizmente, tive o desprazer de capitanear uma investigação da morte da juíza Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro, também uma coisa bárbara, covarde, e que, de alguma forma, constrange o poder judiciário, mas não o inibe a ponto de não permitir que ele exerça suas funções principais. Pelo jeito, o senhor deve ter trabalhado muito, né? E trabalha até hoje. Já passou pela sua cabeça? Puxa, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou dando atenção devida aos meus filhos? Já passou isso pela sua cabeça? Ainda passa? Passa, mas assim, a resposta é quase que imediata pelo carinho que eu tenho dos meus filhos e da minha esposa. Então, eles não deixam, não me permitem esse tipo de questionamento, porque de alguma forma responde com carinho, com estímulo e no segmento da carreira. E por ser uma figura pública no Brasil? Às vezes é até alvo constante, né, de críticas. Como é que o senhor lida com isso? O fato da atividade pública é uma sujeição diuturna de críticas, né? E algumas muito equivocadas, e algumas são corretas. Então, essa contratação do projeto do CENIP, que eu acabei de mencionar, foi uma coisa criticada aí no final do ano, mas pelo fato inicialmente o pessoal não conhecer o que era exatamente, e outras críticas de posturas que a gente toma e é obrigado a tomar. Mas eu tenho grandes amigos que ganhei em Brasília, juízes e de outras áreas, inclusive, e um deles até comentou que eu tenho a habilidade, nunca tinha pensado nisso, também não sei se é verdadeira, de dizer não a pessoa sem magoar. E isso é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Virtude, pode ser, eu nunca reparei se isso é verdade. Mas, enfim, eu procuro, assim, cumprir o que eu tenho que cumprir, não tem jeito e nem sempre a gente agrada aquelas pessoas que gostariam de uma posição diferente. Como é que o senhor imagina a sua aposentadoria, doutor Marcondes? Então, eu imagino... A maior parte do tempo é em Brasília que o senhor fica, né? Sua família fica em Presidente Prudente. Isso. Eu consigo imaginar muito pouco, porque estou distante dela, mas eu imagino que, quando isso acontecer, que eu possa ver um Brasil mais democrático e tendo seus direitos mais valorizados em cada cidadão. E o seu projeto de vida? Meu projeto de vida eu dou aula, né? E eu pretendo continuar com as aulas por hora interrompida, mas eu pretendo voltar ao mundo acadêmico, que é um mundo que eu gosto. Tem uma meta? Eu quero parar daqui 5, daqui 6, daqui 10 anos? Existe uma meta? Não, eu sou muito ambicioso. Ou só aos 70 anos? Eu sou muito ambicioso, provavelmente aos 70 anos, ou quando Deus achar que tem que encerrar, né? É mesmo? Se for antes dessa época, eu acho. E aí volta para Presidente Prudente, fica definitivamente lá, vai curtir a vida, como o senhor falou, do homem do campo. Eu não tenho, assim, como lhe disse, eu faço poucos planos. Eu jamais imaginei, sendo de São Paulo, um dia ir para Presidente Prudente, com quem não tenho nenhum vínculo. Sim. E que acabei fazendo carreira. Então, eu faço muito poucos planos, mas assim, a minha ideia é me desenvolver na carreira o máximo que for possível e for permitido. Então, se vier para São Paulo, como desembargador, ou sei lá, qualquer outro tipo de projeto, eu sempre estarei disponível à evolução. O senhor participou de um processo que concedeu indenização a uma noiva em que o noivo fugiu do casamento. É isso mesmo, doutor? Mais ou menos é mais ou menos isso? Não dá para explicar para a gente, mas que história estranha. Então, na realidade não tem nenhuma novidade nisso. Na época foi motivo até de muita gozação e tal, porque era um caso em que a noiva tinha adquirido bem imóvel, produto do seu trabalho, saiu do trabalho, pegando indenização, enfim, se preparou
economicamente, emocionalmente, contratou festas, etc., para o casamento. E um pouco antes, uns 15 dias antes, provavelmente, o noivo desistiu, que é possível, né? Só que esse custo todo que ela teve, não falando nem do custo emocional, ela acabou pedindo uma indenização que eu achei justa e acabei, na época, dando essa indenização e saiu como uma indenização da abandonada no casamento, etc. Né? Que as pessoas levam por esse lado também, né? Mas se pensar bem, realmente ela tem direito, sim. Me parece que sim, porque ela deixou um emprego de vários anos e teve um abalo mesmo emocional grande, eu imagino. Então, no processo ficou demonstrado isso, e como havia precedentes já na Justiça de São Paulo, inclusive, eu tive por bem, na época, então, condenar o ex-noivo a uma indenização, e, obviamente, que não poderia condená-lo a casar com ela, talvez fosse até, eventualmente, uma pena mais grave, mas enfim. Com certeza, doutor. Agora nós temos a pergunta, que é a pergunta-chave do nosso programa. Eu quero saber para quem o doutor Marcondes entrega o seu cartão de visita, mas é um cartão de visita. Por isso é tão difícil, tem tanta gente, né? Eu entrego ao cidadão brasileiro que busca, espera e acredita no Poder Judiciário. E com certeza será compensado por essa crença e por essa esperança. Compenetrado, sério e figura marcante em um momento de diversas discussões no judiciário brasileiro. Um homem que praticamente não conseguiu acompanhar como queria o crescimento de seus maiores tesouros, os filhos Pedro e Maria Carolina. Mas justamente por isso, tem um orgulho em saber que os seus filhos sabem da luta do pai para a formação de um Estado democrático de direito. Um homem voltado às leis, mas um ser humano preocupado e envolvido com as possibilidades do ser. O ser humano em si e suas mazelas e bondades talvez faça parte das discussões com a mulher psiquiatra. As desigualdades e mudanças no Brasil talvez sejam seus motivos de insônia. É para o secretário do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Fernando Florido Marcondes, que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.